O sol de São Paulo nascia inclemente, derramando uma luz dourada e impiedosa sobre a imensidão de tijolos e telhas de zinco da comunidade Sol Nascente. Lá, em uma pequena casa de alvenaria no final de uma viela sinuosa, Luzia despertou antes dos primeiros galos. O cheiro de terra úmida e do café fraco que passava no fogão ao lado misturava-se no ar. Seu rosto, marcado pelo tempo e pelo trabalho árduo, parecia cansado, mas seus olhos, de um castanho profundo, guardavam uma ternura e uma resiliência que palavra alguma poderia descrever. Ela era uma catadora de recicláveis, uma das muitas almas invisíveis que mantinham a metrópole respirando, carregando nos ombros o peso do mundo e, em seu coração, o peso de uma saudade infinita. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um condomínio fechado no Morumbi, cercado por muros altos e seguranças, uma jovem chamada Isabela, ou Bela para os íntimos, se olhava no espelho de corpo inteiro de seu quarto. Um vestido de noiva branco, assinado por um estilista renomado, com detalhes em renda francesa, envolvia seu corpo esguio. Ela parecia uma boneca de porcelana, frágil e elegante, uma visão de perfeição. Hoje era o dia do seu casamento, o dia que ela sonhara desde criança, o clímax de uma vida de contos de fadas. No entanto, algo a incomodava. Um vazio persistente em seu peito, uma sensação de que algo fundamental lhe faltava, algo que nem o amor de seu noivo, Tiago, um jovem advogado de futuro brilhante, nem a devoção de seus pais, Ricardo e Mônica, poderiam preencher. Para Bela, toda aquela felicidade parecia oca, como se uma sombra de um passado desconhecido sempre espreitasse por trás de seus sorrisos. De volta à comunidade Sol Nascente, Luzia limpava com cuidado uma pequena caixa de madeira gasta pelo tempo. Dentro dela alguns tesouros, fotografias antigas, já amareladas e desbotadas, e um pequeno colar de ouro com um pingente em forma de coração. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela olhava para as fotos, a imagem de um bebê rechonchudo, sorrindo para um mundo que ainda não conhecia. Que você seja feliz, minha filha. Que tenha uma vida nova e abençoada, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção e pela saudade de 20 e tantos anos. Na noite anterior ao casamento, Bela tivera um sonho estranho. Ela estava em um campo aberto, e uma mulher cujo rosto ela não conseguia ver a chamava pelo nome. A voz era suave, cheia de uma dor familiar. Eu estou aqui, filha, dizia a mulher, com um sorriso caloroso. Bela sentia uma conexão profunda, uma saudade de algo que ela nunca soube que havia perdido. Mas a imagem se desvanecia antes que ela pudesse alcançá-la. Quando acordou, lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, sem que ela soubesse o motivo. Por que estou me sentindo assim? Murmurou para si mesma, tentando afastar a melancolia que teimava em se instalar em seu coração no dia que deveria ser o mais feliz de sua vida. Tiago ligou para ela naquela manhã. Sua voz, normalmente cheia de confiança, soava um pouco tensa. Está tudo bem, meu amor? Você parece distante. Bela forçou um sorriso na voz. Estou bem, só um pouco de nervosismo de noiva, eu acho. Mas ambos sabiam que havia algo mais. Seus pais, Ricardo e Mônica, também sentiam. Eles haviam dado a ela tudo o que o dinheiro podia comprar, uma educação nas melhores escolas, viagens ao exterior, uma vida de luxo. Mas havia uma barreira invisível, um segredo que eles guardavam a 7 chaves e que agora, naquele dia, ameaçava vir à tona. Eles sentiam, com uma premonição assustadora, que aquele dia seria um ponto de virada na vida de Bela, que um segredo enterrado por décadas estava prestes a explodir, trazendo uma onda de emoções que ninguém poderia prever e talvez, abrindo a porta para uma reconciliação que parecia impossível. O céu da tarde em São Paulo brilhava com tons de laranja e rosa quando os convidados começaram a chegar a um dos mais luxuosos espaços de eventos dos jardins. Um quarteto de cordas tocava a bossa nova suavemente, criando uma atmosfera romântica e sofisticada. Vestidos de alta costura e ternos caros preenchiam o salão, enquanto conversas leves e risadas delicadas flutuavam pelo ar. Todos pareciam felizes, especialmente Ricardo e Mônica, sentados na primeira fila com sorrisos orgulhosos. Ricardo, um empresário influente, apertava a mão de políticos e juízes, enquanto Mônica, uma socialite conhecida por sua elegância, recebia elogios sobre a decoração impecável.
Mas em meio a todo aquele esplendor, havia uma figura que não pertencia àquele lugar. Uma mulher com roupas simples e gastas, o cabelo levemente desgrenhado, e as mãos calejadas de quem conhece o trabalho duro. Era Luzia. Ela havia conseguido entrar sorrateiramente pela porta dos fundos, usada pela equipe de serviço. Seu rosto era uma mistura de dúvida e medo, mas também de uma determinação inabalável. Ela sabia que não deveria estar ali, que sua presença era uma afronta àquele mundo de opulência, mas esta era sua única chance de ver a filha, de perto, pelo menos uma vez. Luzia se escondeu atrás de uma grande coluna de mármore, seus olhos procurando desesperadamente por Bela. E então ela viu. Bela estava no altar improvisado, ao lado de Tiago, linda como um anjo que desceu do céu. Um soluço escapou dos lábios de Luzia. Vê-la ali tão radiante, era ao mesmo tempo a maior alegria e a maior dor de sua vida. Mesmo à distância, sua presença contrastante com o luxo do evento logo chamou a atenção de alguns convidados. Quem é ela? Murmurou uma convidada para sua amiga, apontando discretamente para Luzia com um olhar de desdém. Nossa, como ela conseguiu entrar aqui? Deve ter se enganado de festa. Não demorou muito para que alguns seguranças do evento se aproximassem de Luzia com uma postura hostil. Um deles, um homem corpulento de terno preto, se aproximou e falou com uma voz ríspida: "Senhora, com licença. A senhora não pode ficar aqui. Esta é uma festa particular." Luzia sentiu o pânico subir pela garganta. Eu só queria ver, ela começou a dizer, mas as palavras morreram. A comoção chamou a atenção de Ricardo e Mônica. "O que está acontecendo ali?" perguntou Ricardo, irritado com a interrupção. Quando viu Luzia, seu rosto se tornou uma máscara de fúria contida. "Tirem essa mulher daqui, agora!" Ele ordenou aos seguranças, sua voz um sibilo baixo e ameaçador. Mas antes que os seguranças pudessem arrastá-la para fora, Bela, que havia notado o tumulto, virou-se. Seus olhos encontraram os de Luzia. O mundo ao redor pareceu desaparecer. "Esperem!" gritou Bela, sua voz ecoando pelo salão silencioso. "Deixem-na em paz." Todos os olhares se voltaram para ela, chocados. Bela desceu do altar e caminhou em direção a Luzia, ignorando os protestos de seus pais. "Bela, volte aqui." "Não sabemos quem ela é", disse Mônica, tentando puxá-la pelo braço. Mas Bela se soltou. "Não, mãe. Eu preciso saber. Eu preciso saber quem ela é." As duas mulheres se encararam, presas em um momento de tensão insuportável. "Por quê?" "Porque eu sinto que te conheço", perguntou Bela em voz baixa, a voz trêmula. Sua mão se ergueu lentamente, como se quisesse tocar o rosto de Luzia, mas ela hesitou. Luzia olhou para Bela com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Seus lábios tremiam, querendo falar, mas incapazes de formar palavras. Finalmente, com a voz rouca e embargada, ela conseguiu dizer: Eu só queria te ver mais uma vez." O salão parecia suspenso no tempo. Bela sentiu algo inexplicável em seu coração, uma atração emocional poderosa, como se um fio invisível a conectasse àquela mulher. "O que você quer dizer?" perguntou Bela, sua voz agora mais firme. "Porque eu sinto como se te conhecesse." Antes que Luzia pudesse responder, Ricardo se adiantou, seu rosto vermelho de raiva. "Isso é um absurdo." "Segurança, levem-na para fora. Ela está estragando o casamento da minha filha." Mas Bela se interpôs entre eles. "Pai, pare. Eu quero respostas." "Quem é você de verdade?" perguntou ela, olhando diretamente para Luzia. Luzia respirou fundo, reunindo toda a coragem que lhe restava. Ela tirou do bolso o pequeno colar de ouro com o pingente de coração. Ela abriu o pingente e mostrou a Bela. Dentro, havia uma minúscula foto de um bebê sorrindo. "Esta? Está é você", sussurrou Luzia, a voz cheia de amor e dor. "E eu? Eu sou sua mãe." O silêncio no salão foi quebrado por um suspiro coletivo. Os convidados cochichavam, chocados. Ricardo e Mônica congelaram, seus rostos pálidos de pavor.
Bella olhou da foto para o rosto de Luzia e de repente tudo fez sentido. O vazio, os sonhos, a sensação de que algo faltava. As lágrimas que ela segurava finalmente vieram, e ela caiu de joelhos, o mundo desabando ao seu redor, bem no meio do que deveria ser o seu final feliz. A cerimônia de casamento foi cancelada em meio ao caos. Bella, ainda em choque, se recusou a falar com Ricardo e Mônica. A única pessoa que ela queria ver era a mulher que afirmava ser sua mãe. Ela foi levada para a humilde casa de Luzia na comunidade Sol Nascente, um mundo completamente diferente da mansão onde cresceu. O cheiro de mofo e comida simples pairava no ar, mas havia um calor, uma autenticidade que Bella nunca sentira antes. Sentadas em cadeiras de plástico gastas, Luzia começou a contar sua história, a voz suave e cheia de arrependimento. Eu te amei desde o primeiro momento em que soube que você existia dentro de mim, começou ela. A narrativa voltou no tempo para uma jovem Luzia cheia de sonhos, mas presa em um ciclo de pobreza. Ela se apaixonou e engravidou, mas foi abandonada pelo pai da criança. Sozinha e sem recursos, ela lutou para sobreviver. Eu não tinha nada, minha filha. A vida era tão difícil, e eu tinha tanto medo. Ela descreveu o cansaço, a fome, mas também a alegria que sentiu quando Bella nasceu. Você era a coisa mais linda que eu já tinha visto. A felicidade, no entanto, foi breve. Luzia não conseguia produzir leite suficiente e não tinha dinheiro para comprar fórmula. Seu trabalho como catadora mal dava para o aluguel do barraco. A cena de sua decisão foi dolorosa de ouvir. Ela se lembrava de segurar a pequena Bella nos braços, as lágrimas molhando o rosto do bebê, enquanto ela finalmente tomava a decisão de entregá-la a um casal rico que visitará a comunidade, prometendo uma vida melhor para a criança. Eu fiz isso por você, disse Luzia, soluçando. Eu queria que você tivesse tudo o que eu nunca pude ter. A vida sem Bella foi um vazio profundo. Luzia continuou trabalhando, mas todas as noites ela chorava, pensando no destino da filha. Ela nunca deixou de rezar para que Bella estivesse feliz em seu novo lar. Bella ouvia tudo em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela estava com raiva, confusa e triste, tudo ao mesmo tempo. Por que você nunca me procurou? Perguntou ela, a voz embargada. Eu precisei de uma mãe durante toda a minha vida. Eu sempre senti que algo estava faltando. Luzia olhou para Bella com olhos cheios de remorso. Eu tive medo, disse ela suavemente. Medo de que você já estivesse feliz e que eu fosse apenas um fardo em sua vida. Eu só queria te observar de longe, ter certeza de que você estava bem. Naquele momento, no meio daquela casa simples, Bella finalmente entendeu a profundidade do sacrifício de sua mãe. Sua raiva começou a se dissipar, substituída por uma onda de compaixão. Eu não te culpo, disse Bella, sua voz mais calma. Mas eu quero te conhecer melhor. Eu quero entender tudo isso. Luzia sorriu fracamente, as lágrimas ainda escorrendo por seu rosto. Obrigada, minha filha, disse ela. Eu só quero que você saiba que eu sempre te amei, mesmo quando não estávamos juntas. Elas se abraçaram com força, duas almas separadas pelo tempo e pelo destino, finalmente se reencontrando. Quando Bella voltou para a mansão no Morumbi, a atmosfera era de funeral. Ricardo e Mônica a esperavam na sala de estar, seus rostos uma mistura de medo e culpa. Como vocês puderam? Bella perguntou, a voz fria como gelo. Como puderam mentir para mim por toda a minha vida? Ricardo tentou se justificar. Fizemos isso para te proteger, filha. Para te dar a melhor vida possível. Me proteger de quê? Da verdade? De saber quem eu sou? Ela retrucou, a raiva crescendo novamente. Mônica, que até então estava em silêncio, começou a chorar. Nós te amamos, Bella. Nunca quisemos te magoar. Amor não se constrói sobre mentiras, gritou Bella. Vocês não têm o direito de esconder minha verdadeira identidade. Eu tenho uma mãe biológica que sacrificou a própria felicidade por mim. Como puderam ignorar um sacrifício tão grande? Tiago, que a esperara pacientemente, finalmente falou. Bella, talvez haja uma razão para eles terem escondido isso. Precisamos tentar entender o ponto de vista deles também.
Não, disse Bela, taxativa, olhando para Tiago com um olhar afiado. Isso não é sobre entender. É sobre o meu direito de saber quem eu sou. E todos vocês tiraram isso de mim. Poucos dias após o incidente, a história da noiva rica e da mãe catadora começou a se espalhar pelas redes sociais. Um convidado do casamento havia filmado secretamente o confronto e postado na internet. O vídeo viralizou rapidamente, gerando especulações e fofocas. Muitos questionavam como uma garota de uma família tão proeminente poderia ter uma origem tão humilde. A casa e a família de Bela foram sitiadas por jornalistas e paparazzi. Manchetes sensacionalistas estampavam os portais de notícias: o conto de fadas desfeito, a noiva bilionária e a mãe catadora, ou a luta de uma jovem para descobrir sua verdadeira identidade. Ricardo e Mônica entraram em pânico. A reputação deles como elite social de São Paulo foi destruída em um instante. Parceiros de negócios começaram a se afastar, preocupados que seus nomes fossem associados ao escândalo. Até mesmo alguns amigos próximos começaram a evitá-los. Eles se sentiam humilhados pela exposição de seu segredo mais profundo. No entanto, em vez de se esconder, Bela decidiu usar a atenção da mídia a seu favor. Ela sabia que esta era sua chance de mudar a narrativa, de transformar algo negativo em uma força para o bem. Bela postou um longo vídeo em suas redes sociais, falando de coração para o mundo. No vídeo, ela contou sua história sem vergonha. Ela falou sobre como Luzia a entregou por amor, para lhe dar uma vida melhor, e como ela foi criada com amor por seus pais adotivos, apesar do segredo. Eu não tenho vergonha do meu passado, disse ela, a voz firme, mas cheia de emoção. Pelo contrário, tenho orgulho da minha mãe biológica. Ela me ensinou o verdadeiro significado de sacrifício e amor incondicional. O vídeo se tornou ainda mais viral que o primeiro. Sua coragem em enfrentar o passado inspirou milhões. Influenciadores e figuras públicas apoiaram sua mensagem, espalhando a importância da autoaceitação e da reconciliação familiar. Bela não parou por aí. Ela começou a se envolver ativamente em projetos sociais, ajudando mães solteiras e famílias de baixa renda em sua cidade. Ela usou suas economias para fundar um programa de capacitação profissional para pessoas marginalizadas, incluindo catadores de recicláveis como sua mãe. Riqueza não é tudo, disse ela em uma entrevista. O que mais importa é como usamos nossos privilégios para ajudar os outros. A pressão pública e a atitude de Bela finalmente quebraram a resistência de Ricardo e Mônica. O ponto de virada veio quando Mônica adoeceu devido ao estresse. No silêncio do quarto do hospital, Mônica finalmente falou com o coração aberto. Nos perdoe, filha. Nós só tínhamos medo de te perder. Bela segurou a mão dela e assentiu lentamente. Eu os perdoo, disse ela. Mas lembrem-se, o amor não pode ser construído sobre mentiras. O sol da manhã entrava pela janela da pequena casa de Luzia, iluminando os rostos das duas mulheres sentadas à mesa, compartilhando uma xícara de café. Elas estavam se conhecendo, sem o peso do passado. Como você se sente agora? Perguntou Luzia, seus olhos cheios de uma curiosidade temerosa. Bela sorriu, um sorriso genuíno que não sentia há muito tempo, enquanto segurava a mão áspera, mas calorosa de sua mãe. Eu me sinto completa, disse ela com honestidade. Como se eu finalmente tivesse encontrado a peça que faltava em mim. Luzia suspirou, um peso parecendo sair de seus ombros. Fico tão feliz que você possa me perdoar, disse ela, a voz embargada pela emoção. Eu só quero que você seja feliz. Eu também quero que você seja feliz, mãe, respondeu Bela. É por isso que eu quero que você venha morar comigo. Quero que a gente construa essa relação, mesmo que tenhamos ficado separadas por tanto tempo. Luzia olhou para Bela com os olhos marejados. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu totalmente aceita, não como uma estranha ou um fardo, mas como mãe. Algum tempo depois, Bela organizou um jantar. Ricardo, Mônica, Tiago e Luzia estavam todos lá. A conversa começou hesitante, o ar pesado com palavras não ditas. Mas quando Bela começou a compartilhar histórias de sua infância, perguntando a Luzia sobre suas próprias memórias, a tensão começou a se dissipar.
Lentamente risadas começaram a surgir. Mônica compartilhou uma história engraçada sobre a teimosia de Bella quando criança e Luzia pela primeira vez riu junto com eles. A noite terminou com uma promessa silenciosa de um novo começo. Com o apoio de Bella, Luzia começou a trabalhar em uma cooperativa de artesanato local, onde podia usar suas habilidades manuais para criar produtos que eram vendidos em lojas de design. Mãe, olha isso, disse Bella um dia, mostrando a Luzia uma postagem em suas redes sociais. A foto mostrava Luzia sorrindo, cercada por tecidos coloridos. A legenda dizia: "Esta é a minha mãe, Luzia. Uma mulher que me ensinou o verdadeiro significado de coragem e amor. Ela é minha maior inspiração." A foto recebeu milhares de curtidas e comentários positivos. Luzia sentiu um orgulho que nunca havia experimentado antes, não pelo reconhecimento dos outros, mas por finalmente se sentir valorizada. O relacionamento de Bella com Tiago também se curou. "Eu sinto muito por ter te colocado no meio de tudo isso", disse ela, enquanto estavam sentados no terraço da casa. "Mas eu precisava fazer isso para me encontrar." Tiago segurou sua mão. "Eu entendo agora. E eu te apoio, não importa o que aconteça." Eles finalmente decidiram continuar com os planos de casamento, mas desta vez seria diferente. Seria uma celebração pequena e íntima, não para a sociedade, mas para eles e para a família que eles estavam construindo. No dia do casamento, Luzia estava lá, radiante em um vestido simples e elegante, sentada ao lado de Mônica e Ricardo na primeira fila. Ambas as mães choraram quando viram Bella caminhar até o altar. Bella olhou para sua nova família, sua mãe biológica, seus pais adotivos, seu marido. Pela primeira vez, ela não sentia mais nenhum vazio no coração. Ela havia encontrado paz, amor e a reconciliação que tanto buscará. Em seu coração, Bella prometeu valorizar cada segundo ao lado de sua família, tanto a que a criou quanto a que a gerou. Para ela, família não era sobre sangue ou status, mas sobre amor sincero e sacrifício profundo.